E nós aqui iremos também receber a palavra de Deus, e eu convido a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5. Uma vez, quando eu pastoreava a igreja presbiteriana em Bonito, perguntaram para mim se eu não me incomodava com o barulho das crianças. Eu falo, meu irmão, eu prefiro muito mais ouvir o choro, o grito, o desespero das crianças, do que o choro dos pais lá na frente, por não verem mais os seus filhos no temor do Senhor. Prefiro ouvir o choro das crianças do que o choro dos pais, por não terem os seus filhos no temor do Senhor. Então, deixa as crianças gritar, pular, chorar, não tem problema nenhum, que elas cresçam nesse lugar. Esse é o melhor ambiente para nós termos os nossos filhos, gritando, chorando, brincando. Esse é o melhor lugar, e nós precisamos entender isso. Eu estive em 2019 na Inglaterra, e para tristeza, nas duas igrejas que eu preguei, literalmente, sem exagero algum, não havia nenhuma criança. Isso não é força de expressão, eu estou falando nenhuma criança. Preguei numa igreja histórica, quase milenar, e numa outra um pouco mais contemporânea, e nem em uma e nem na outra haviam crianças. Isso sim é uma tragédia, mas ver crianças chorando e gritando no nosso meio, isso é bênção de Deus, louvado seja Deus por isso. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, eu quero ler com você a primeira parte, depois você vai manter a sua Bíblia aberta. Eu vou ler agora apenas do versículo 18 ao 21, e depois a gente vai seguir lendo, mas por hora apenas estes 4 versículos. Versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Se você puder, feche os seus olhos e peça ao Senhor que ministre ao seu coração, pela iluminação do Espírito e pelo poder do Evangelho. Ore ao Senhor nesse momento, peça para que Deus fale a você, que essa palavra caia em boa terra, e como semente do Evangelho, que ela germine e produza frutos para a glória do nosso Deus. Senhor, nós desejamos ter o nosso coração guiado pela Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que tudo em nós, que nessa hora concorre com o Santo Evangelho, todo pensamento, toda intenção do coração, toda resistência pecaminosa, que o Senhor tire de nós, e que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz de forma clara, objetiva, e que a Tua palavra não seja meramente informativa, mas transformadora. Pedimos em nome de Jesus que aquilo que ouviremos nessa hora, seja o Senhor falando conosco, que eu seja apenas um instrumento, mas que fale o Senhor, que ministre o Senhor ao nosso coração, e que saiamos daqui convencidos, ó Deus, de que não estivemos em outro lugar, senão em Tua presença, ouvindo a Tua voz, discernindo a Tua vontade. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. A vida familiar certamente é algo muito simples e fácil, não é isso? Eu acho que você já aprendeu direitinho que essa coisa de família é complicada. Há um livro do pastor Ricardo Agreste que diz assim: é uma confusão que vale a pena, mas é uma confusão. É na família que nós enfrentamos as nossas mais sublimes celebrações e alegrias, mas é também na família que nós enfrentamos os maiores perrengues. É na família que nós reunimos ao redor da mesa para jubilar, para congratular, mas é na família também que nós pegamos as facas e os garfos para, quem sabe, entrarmos em alguma trincheira com os nossos parentes e amigos. A família é esse lugar complexo, e isso não é para menos, por uma razão muito óbvia. Nós temos um Deus perfeito, que tem um plano perfeito chamado família, mas os componentes deste plano, desde Gênesis capítulo 3, são imperfeitos. Um Deus perfeito, um plano perfeito, com pessoas imperfeitas.
Então nós temos as dificuldades trazidas pelo pecado, e não importa se você nasceu numa família de crente, se você conhece Jesus desde a mais tenra idade, ou se você está o conhecendo agora, fato é que no ambiente da família nós enfrentamos conflitos, desafios, dissabores, e nós precisamos, assim como em todas as áreas da nossa vida, da graça de Deus. Por que então eu li esse texto, que parece estar um tanto quanto desconectado do assunto posterior? Geralmente nas nossas Bíblias nós temos essa coisa dos epílogos, né, das epígrafes ali, e aí as divisões textuais, que às vezes nos ajudam, às vezes atrapalham. Se você lembra, essa é uma carta, e como tal, ela foi escrita como um grande manuscrito. Então, do começo ao fim, o apóstolo Paulo está escrevendo, e ele tem um intento, ele tem uma mensagem, e o texto é corrido. Ainda que as verdades e os assuntos se entrelacem, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo não está escrevendo blocado. A mente do apóstolo Paulo e dos escritores, sobretudo do Novo Testamento, não é cartesiana, ocidental, não é como nós pensamos. Então há um texto corrido, ele quer contar uma história, ensinar uma verdade, e nós temos aqui, ainda que didaticamente, alguns títulos que não nos ajudam muito. Esse é um deles. Se você vai do versículo 21 para o 22, você tem uma quebra de texto dizendo assim: o lar cristão, marido e mulher. Como se a partir de então, deste momento em diante, o apóstolo Paulo inaugurasse uma conversa sobre casamento, criação de filhos e coisas dessa natureza. Mas essa não é a verdade. Se nós voltarmos os olhos, na verdade, o texto começa logo no início do capítulo 5. E Paulo vai falar sobre os imitadores de Deus, que devem viver neste mundo de uma forma díspare daqueles que não conhecem o Evangelho. Afinal de contas, eles são filhos da luz, eles receberam a mente de Cristo, eles têm um entendimento renovado, eles foram chamados para uma novidade de vida. A partir de então, desta realidade suprema, eles têm um modus operandi de existência, de vida, completamente diferente dos demais. Se você observar a carta de Paulo aos Efésios, ela é parecida com um sermão presbiteriano, porque ele começa expondo as grandes verdades, as doutrinas, os argumentos, ele postula os princípios que ele quer desenvolver, e depois ele começa a aplicá-los na vida do povo, na vida da igreja. E aqui nós chegamos naquela parte que o apóstolo Paulo está aplicando as grandes verdades do Evangelho no ambiente das relações. E é importante entendermos isso. Veja, o que significa dizer que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo? Predestinados em amor para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro e selados com o Espírito para aquele dia em que seremos recebidos na presença de Deus como um penhor, como uma herança. Que significa dizer que Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que Ele revelou diante de nós o mistério outrora oculto, mas agora diante dos nossos olhos Cristo nos foi elucidado. Agora nós entendemos o plano da salvação. O que significa dizer tudo isso? Seriam apenas verdades a serem estudadas no seminário? Será que são assuntos que nós debatemos apenas do ponto de vista teórico, teológico, mas que não tem nada a ver com a nossa vida? O apóstolo Paulo diz não. Toda boa teologia, ela sempre vai desembocar na piedade. A boa verdade bíblica tem sempre implicações para a nossa prática existencial, para a nossa prática cristã. E aí Paulo está dizendo assim: como é que vivem então aqueles que se afirmam eleitos, predestinados, chamados, escolhidos, regenerados, selados e perdoados? Como é que vivem esses que experimentaram a boa e grande salvação do nosso Deus? E aí no capítulo 5, ele vai aplicando esta verdade em vários ambientes da nossa experiência de vida, chegando aí no ambiente familiar, ou eu diria, no ambiente das relações. Por que eu começo então do versículo 18? É porque nós temos aqui um imperativo, uma ordem, que tem implicações em todos os particípios que vêm subjacentemente. Vamos lembrar aqui da língua portuguesa. No português, você tem o particípio, que é aquela expressão que se movimenta a partir do verbo. Então, por exemplo, no texto em questão, né, nós temos a ordem
de ser cheio do Espírito. E a partir de então nós temos alguns particípios que se parecem muito com o nosso gerúndio na língua portuguesa, que é, por exemplo, olha, falando entre vós com salmos, louvando, entoando cânticos, dando graças a Deus, sujeitando-vos uns aos outros. Todas essas recomendações estão em pé de ordenança, são imperativas e mandatórias, porém, elas só são possíveis se obedecidas, ou se nós obedecermos o mandamento principal. E o mandamento principal desse texto é ser cheio do Espírito Santo. Para você entender um pouquinho melhor, quando você vai para o texto da grande comissão, aí você tem lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou então indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a mesma estrutura. A ordem central é fazer discípulos, ou discipulai as nações. E como nós fazemos isto? Indo, ensinando, batizando, são particípios que só se tornam possíveis se nós entendermos a ordem central. E veja, meus irmãos, a ordem central desse texto começa exatamente no mandamento para que todo crente em Jesus desenvolva uma vida a partir da experiência do controle do Espírito Santo. Por isso eu comecei lendo a partir do versículo 18. E ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Algumas coisas importantes que são gramaticais, mas que ajudam-nos a entender melhor esse texto. Primeiro, o apóstolo Paulo deixa claro que a experiência do enchimento do Espírito não é uma prerrogativa de um grupo especial, como se nós tivéssemos algumas castas na igreja, ou classes especiais de pessoas superpoderosas, que estas sim são dotadas de uma graça divina super humana, super natural, ou coisa dessa natureza, e os demais são os réis mortais, são o baixo clero. A gente olha para o texto e diz, não, o apóstolo Paulo está de uma forma alinhada, dizendo que todo crente em Jesus, que foi chamado para ser eleito, predestinado e salvo, tem como um mandamento a vida debaixo do controle do Espírito Santo. Essa é uma ordem que recai para todos. Se você foi alcançado pela graça, e você está aqui nessa noite, entenda, meu irmão, o Senhor deseja que a sua vida seja controlada pelo Espírito Santo. Essa é uma vontade deliberada e explícita do Senhor para todo crente em Cristo Jesus. Mas não apenas isso, não apenas é uma ordem, não apenas é coletiva, mas também ela tem um aspecto que não aparece muito no português, que é da voz passiva. Isso é interessante porque a ideia não é de alguém que está tomando um líquido, ou então pegando um tipo de reservatório e derramando sobre si. O movimento é muito mais do Espírito nos enchendo, do que nós mesmos tomando do Espírito para sermos cheios dele. A ideia é mais ou menos assim, deixai-vos encher. O Espírito de Deus deseja encher o nosso coração, encher a nossa vida da sua presença, e nós precisamos deixar-nos encher. Mas isso não é passividade. A voz média é mais ou menos o seguinte, ainda que ele tenha primazia no movimento, é ele quem deseja, é ele quem toma a iniciativa, eu me movimento em direção a ele, fazendo o quê? Cantando ao Senhor, entoando salmos, hinos, sendo grato e me sujeitando. À medida que eu faço isso, ao passo que o Espírito me enche, eu também evidencio que estou vivendo na plenitude do Espírito. Por que que isso faz sentido para nós? E o que é que isso tem a ver com o ambiente das nossas relações? Meus irmãos, se as nossas relações também foram afetadas pelo pecado, nós precisamos da operação do Espírito para termos relacionamentos saudáveis. A gente costuma falar da presença e da ação do Espírito Santo nas nossas lutas contra o pecado, naquele processo que é chamado de processo de santificação, e achamos que não precisamos do Espírito Santo nos induzindo, nos controlando e nos governando no ambiente das nossas relações interpessoais. Mas veja, do mesmo jeito que eu falei hoje pela manhã, que nós precisamos do Espírito Santo nos habilitando e nos fortalecendo para lutarmos contra a maledicência, contra a cobiça, contra os desejos ambiciosos do nosso coração.
Do mesmo jeito, nós precisamos deste mesmo Espírito controlando a nossa vida e guiando-nos em nossas relações. E eu poderia dizer que o apóstolo Paulo, então, elenca essa dependência do controle do Espírito como uma causa que a gente chama de condição sine qua non, é uma condição fundamental para que tenhamos, então, relacionamentos saudáveis que glorifiquem a Deus. Sabe por quê? Porque se o Espírito não nos controla, a carne certamente o fará. A Bíblia não deixa brecha para dizer assim, olha, o Espírito controla você, ou então você mesmo, na sua boa vontade, no seu coração bonzinho, lhe controla. A Bíblia diz assim, ou nós andamos no Espírito e vivemos no Espírito, ou então andaremos na carne e viveremos debaixo das concupiscências da carne. E não há uma terceira opção, viver no Espírito, viver na carne, ou viver mais ou menos pelo meu braço, pela minha força. Não existe isso. A ideia de ser cheio do Espírito é ser controlado, governado, guiado pelo Espírito. É ter a vida conduzida pelo Espírito. E o fato é, meus irmãos, que ou o Espírito conduz a nossa vida e os nossos relacionamentos, ou certamente a nossa carne o fará. E aí, quando os conflitos aparecem, parem para pensar um pouquinho. Geralmente é porque nós, em algum momento, deixamos de ser controlados pelo Espírito e passamos a ser controlados pelo nosso próprio coração, pelas nossas vaidades, pelas idolatrias que carregamos conosco, pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência, e então um conflito se estabelece. Mas então Paulo está dizendo assim, vocês querem ter relacionamentos realmente afetados pelo Evangelho? Famílias saudáveis, relações saudáveis, compreendam esta grande verdade como fundamental. Vocês precisam viver debaixo do controle e do domínio do Espírito Santo, porque vocês são pecadores. O plano continua sendo perfeito, Deus é perfeito, mas aqueles que constituem essas relações são imperfeitos e precisam da presença habitadora e controladora do Espírito Santo. Pare para pensar agora no seu relacionamento, quem controla você, quem controla quem? Nas suas discussões, quem está controlando o quê? Nos conflitos que se estabelecem na sua vida, seja no ambiente da sua família, dos seus relacionamentos interpessoais com amigos, profissionais. Tiago vai dizer no capítulo 4 da sua carta, que as nossas contendas, as guerras, vem do fato exatamente de nós não estarmos debaixo do controle de Deus, e sim da nossa carne. Essa é a realidade, meus irmãos. Se nós quisermos ter famílias realmente saudáveis, nós precisamos entender que o ambiente da nossa casa, do nosso lar, também é um ambiente de guerra espiritual. Se nós desejamos ver os nossos relacionamentos santificados pelo Senhor, nós precisamos do poder do Espírito. Porque não existe santificação em nenhum aspecto da nossa vida sem que seja pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu não sou capaz de obedecer à lei de Deus e fazer a minha esposa feliz, nem ela me fazer feliz, sem que isso seja debaixo do controle do Espírito. Eu não sou capaz de ser um pai moderado, que exerce a paternidade à luz da própria paternidade divina, que exerça a autoridade, a disciplina com temor e amor, sem que eu seja guiado pelo Espírito a fazer isso. Você não pode, criança, adolescente, jovem, ser um filho que obedece aos seus pais no temor, sem que o Espírito condicione o seu coração a fazer isso. Todo ato de obediência passa por uma ação primeira do Espírito Santo. O Espírito controla a nossa vida e então nós obedecemos a palavra de Deus. Mas sem esse domínio e sem esse controle, toda a nossa boa vontade, os nossos esforços serão debalde, não serão suficientes. Eu tenho conversado, inclusive alguns casais da nossa igreja, mas desde alguns anos, eu tenho dito que a minha impressão, é uma impressão minha agora, é que boa parte dos nossos problemas relacionais não são problemas relacionais. Boa parte dos nossos problemas conjugais não são problemas conjugais. São problemas pessoais, de ordem pecaminosa.
É quando o meu coração e a minha vida como indivíduo não está conformada à vida de Cristo, quando o meu coração não está sendo controlado pelo Espírito de Deus, então é inevitável que tudo quanto eu toque comece a apodrecer. Sabe, irmãos, a gente tem uma ideia de que é possível pegarmos 2 mais 2 e termos um resultado diferente de 4. Mas se você repetir essa equação, 2 mais 2 mais 2, e você fizer isso infinitas vezes, o resultado sempre será o mesmo. Por isso que eu acho que boa parte dos nossos problemas não estão no resultado da operação, não está no 4, está no 2. Está em corações que não estão conformados a Cristo. Em pessoas que estão sendo controladas pelas ambições do coração e da carne, e não pelo Senhor e pela sua palavra. Indivíduos que amam mais o seu ego do que o Espírito de Deus. E aí, quando nós juntamos partes contaminadas num processo, nós vamos ter um processo contaminado, um resultado contaminado. 2 pessoas que estão contaminadas em suas ambições, 2 pessoas que estão sendo conduzidas pela carne, quando ajuntadas numa relação, vão ter um casamento orientado pela carne. Pessoas que estão vivendo debaixo do controle do pecado, quando forem criar os seus filhos, irão criar os seus filhos debaixo do pecado. Filhos que estão vivendo debaixo do controle do pecado, não terão nenhum respeito ou pudor diante da autoridade dos pais, porque se eles não amam e respeitam a autoridade do próprio Deus, como farão em relação aos seus pais? O princípio é esse, a parte define o todo. Por isso, meu irmão, talvez você esteja orando, meu casamento, minha relação, meus filhos e coisas dessa natureza, quando na verdade o problema talvez esteja no seu coração, longe de Deus, distante do Senhor, e você querendo um milagre no resultado da operação da sua vida, onde o Senhor está dizendo assim, é você o problema, é a sua vida que está em descontrole, é o seu coração que está nas mãos erradas, que está sendo guiado na direção errada. Se você então quer ter um casamento e uma relação bem-sucedida, uma família saudável, comece sendo um indivíduo saudável, um crente melhor, um crente saudável e fiel para a glória de Deus. E então, quando você se juntar, seja no trabalho, numa relação social, seja na criação dos seus filhos, seja com o seu cônjuge, você vai ver que por causa do Espírito, por causa da ação controladora de Deus, as coisas vão andar melhor. Esse é um princípio que se aplica a toda a realidade da vida, incluindo o casamento. Então, você quer ter uma família, criar filhos saudavelmente, comece submetendo o seu coração ao Espírito. Mas, irmãos, como ser cheio do Espírito? Veja, o texto bíblico não nos dá uma regra de 5 passos para o enchimento espiritual. Não existe um plano pragmático para que então sejamos cheios. Mas se a gente olhar para os particípios que aparecem aqui, a ideia falando entre vós com salmos, louvando de coração, sendo grato e sujeitando-vos, todos esses particípios que servem à ideia do verbo principal, parecem nos induzir a pensar que o melhor lugar, o melhor ambiente para que esse enchimento do Espírito aconteça é no ambiente da igreja. Ele se expressa em todos os ambientes, mas a vivência com o povo da aliança, essa experiência comunal, em que juntos ministramos uns aos outros, cantamos louvores a Deus, rendemos graças ao Senhor, expressamos nossa submissão a Cristo, parece que aprove a Deus se valer desta ambiência cultica, como lugar em que Ele cultiva no nosso coração a maior graça, e onde Ele domina, onde Ele revela maior domínio sobre a nossa vida. O problema é que não pode ficar aqui. A questão é que eu não posso ser um crente cheio do Espírito aqui apenas. Não faz sentido. Então aqui eu me derramo, choro, levanto as mãos, bato as mãos, os pés, pulo, salto. Mas quando eu saio daqui, a minha vida não se traduz a partir desta realidade. E esse sim é um problema. Porque segundo o texto, a realidade do controle do Espírito, ela deve se estender às nossas relações familiares e até mesmo às nossas políticas civis. A relação do empregado com o patrão, do patrão com o empregado, tudo isso denota quem está controlando a nossa vida. Então a primeira pergunta que eu intentei responder é: quem controla a sua vida?
E a questão é: quem controla a sua vida, controlará as suas relações. Aquilo que controla o seu coração, haverá de controlar as suas relações. Ou será o Espírito de Deus, ou será a sua própria carne. E não há espaço para outro. E a pergunta que você precisa responder é: quem controla o seu coração? Quem está controlando a sua vida? Eu não estou falando do seu casamento. Estou falando da sua vida como indivíduo cristão. Quem está controlando o seu coração? Se a resposta for o Espírito, certamente você está no bom caminho de ter uma família orientada pela vontade de Deus. Mas se for o seu próprio coração, se for a sua própria força, se for a sua carne, pode ter certeza que você está caminhando para uma vida de relacionamentos quebrados. Mas uma segunda pergunta que eu quero tentar responder com você é: de quem somos servos e quem é o Senhor da nossa vida? Veja, no versículo 21, nós temos um particípio que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí depois ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Mas preste atenção para o versículo 22. Sejam submissas ao próprio marido, o que é que diz na parte final? Como ao Senhor. Agora, vá comigo para o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você percebe que a submissão da mulher e o amor do marido, ambos estão condicionados a uma sujeição anterior, que é a sujeição a Cristo, o temor de Cristo. Essa é a ideia de que quem é que manda na minha vida? Eu falei no sentido de controle, mas agora eu estou falando assim: a quem estou servindo? Porque veja, vamos pensar agora nas mulheres. Por conta do pecado, eu sei que a submissão é uma luta. Segundo o texto, a Bíblia diz agora que, por ocasião da queda dos nossos primeiros pais, está lá em Gênesis capítulo 3, o desejo da mulher seria para o seu marido. Ora, mas será que isso não existia antes? É claro que existia. Deus fez a mulher para o seu marido, e nós cremos que isso era prazeroso para a mulher. Antes da queda, a submissão era motivo de grande alegria. Fico imaginando Eva dizendo assim: como é bom ser submissa a Adão, como é bom me deixar ser guiada pelo meu marido, como é bom ter no meu marido o pastor da minha vida, como é bom ser ovelha do sacerdócio do meu marido. Era motivo de grande alegria. Deus fez primeiro o homem e depois a mulher, e Ele estendeu esta relação de submissão em muito prazer e deleite. Assim como tudo que Deus fez, a submissão a priori não era uma carga, não era um fardo, não era um peso, mas era motivo de deleite. A mulher tinha prazer em ser submissa ao seu marido. Até que eles pecaram. E a consequência do pecado é: agora o seu desejo será para o seu marido e ele vai controlá-lo. Mas como assim? Ele me governa, ele me controla, meu corpo é dele. Que história é essa? E aí, em pautas feministas e progressistas, como as dos nossos dias, ouvir isso é quase uma afronta, é ser cafona, quadrado, o lugar da mulher. A gente vai falar isso aqui na sexta-feira. Você percebe que esse entendimento, ele só é possível e ele só é deleitoso a partir do momento em que a mulher entende que, ao ser submissa ao marido, ela antes de tudo está servindo a Cristo. Que não é um serviço ao marido, é um serviço a Cristo. E é por amor a Cristo, em temor a Cristo, e em serviço e submissão ao Senhor que é Cristo, que ela se coloca numa posição de submissão. Não significa humilhação, não significa posição de inferioridade, ser subalterna, não tem a ver nada disso. Mas ela se coloca ao lado, como auxiliadora idônea, a fim de ajudá-lo a cumprir a missão. Mas isso só é possível quando ela entende que quem manda na vida dela é Cristo. Quando ela tem o temor de Cristo, e quando ela está sujeita ao senhorio de Cristo.
Porque, vamos ser sinceros, mulheres, vocês aí podem dizer, ser submissa a um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja é fácil, não é não? Agora, ser submissa a um marido, quando esse camarada é cabeça dura, é aquele camarada que é difícil, aí você tem que olhar para Cristo dizendo assim, Senhor, é por amor ao teu nome. É por amor a Cristo, meu irmão. Porque se não for, não vai. Se eu for esperar, vocês mulheres, se vocês forem esperar que os seus maridos deem todas as excelentes razões para que vocês sejam sujeitas, preparem-se para entrar em casa todas as vezes com a arma na mão. Porque o conflito estará pronto, esperando vocês. Não funciona. O coração de vocês, por conta do pecado, foi programado para rejeitar a submissão. Mas quando então vocês se submetem a Cristo e entregam o coração a Cristo e reconhecem o senhorio de Cristo, vocês, por amor a Cristo, dizem assim, Senhor, por amor ao teu nome, eu vou ser submissa ao meu marido. É por amor a Cristo. Aí Maria está tudo feliz aqui, né? Só que, na verdade, o apóstolo Paulo gasta o resto dos versículos do capítulo 5 para falar sobre a gente. Não é sobre a mulher. Se você acha, marido, que é difícil para a mulher ser submissa ao marido, se vocês, mulheres, acham que há um grande fardo e é altíssimo demais a responsabilidade de ser submissa ao seu marido, você tem que saber o que é que Paulo falou para os maridos. Paulo vai dizer assim, maridos, vocês têm o dever de amar a mulher de vocês, como Cristo amou a igreja. Isso é muito mais pesado, muito mais desafiador. E ele diz como, né? Olhe para o texto, ele vai dizer assim, olha, ele amou a igreja, e fez o quê? Versículo 25, e a si mesmo se entregou por ela. Esse marido, que ama como Cristo amou a igreja, não apenas se ofereceu em libação, em sacrifício por ela, mas também o fez para que a santificasse. Deixa eu fazer uma pergunta. Ananda, responda no seu coração, não fale alto não. Será que eu estou santificando a minha mulher? Será que a Ananda pode dizer assim, eu sou uma mulher mais crente, porque casei com Andrew, porque eu estou casada com ele, porque eu sou esposa daquele que Deus colocou sobre a minha vida? Será que a nossa relação se assemelha à relação de Cristo com a sua igreja? Será que eu, Andrew, tenho me submetido a Cristo ao ponto de abrir mão de alguns caprichos e vícios do meu coração, para que a minha esposa seja santificada e melhor amada? Aí ele continua dizendo assim, diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mulheres, ouçam, Deus deu o marido de vocês para que vocês fossem mais santas. Você acha que o seu marido está ali simplesmente para ser um figurinista na sua história, para dizer que a roupa fica melhor, que fica pior, para dizer se o cabelo está bom, está ruim? Não, não. Deus deu maridos às esposas para prepará-las para o céu. Porque a ideia de Cristo é essa, Ele morreu, Ele amou, Ele se sacrificou para santificar e purificar a igreja e entregá-la a Deus. Veja que coisa, o nosso casamento é sempre um ambiente de muita santificação, mas eu quero dizer, claro, que isso não foi apenas do lado do marido para a esposa. Deus nos deu as nossas esposas também para santificar o nosso coração. É um lugar de treinamento. Nós estamos sendo treinados e preparados para aquela realidade celestial. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, eu não sou capaz em mim mesmo de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não sou capaz em mim mesmo de dar a minha vida, abrir mão dos meus desejos, preferências, dos meus ídolos, por amor à minha esposa. Eu não sou capaz por mim mesmo de oferecer a ela um caminho de maior santificação, sem que eu entenda que o chefe da nossa casa não sou eu, mas Cristo primeiramente. Ele é o Senhor, Ele tem a última palavra, é a Ele que eu estou servindo quando amo a minha esposa.
É a Cristo que eu estou servindo quando invisto no processo de santificação da minha esposa. Quando nós não entendermos, ou se nós não entendermos quem é que manda no final, quem é o Senhor e quem são os servos, no final das contas o casamento vai ser uma constante disputa, a relação dos pais com os filhos será também uma constante disputa, quem tem a palavra final, quem manda. E a gente descobre que se torna mais fácil quando maridos e esposas, filhos e pais, baixam a guarda e curvam-se em sujeição diante de Cristo, dizendo assim: o Senhor dessa casa é Jesus. Vamos ouvir o que Ele tem a dizer. Uma vez eu falei para a Ananda, algumas vezes, mas e já falei de púlpito outras vezes, eu dizendo assim: o que faz com que eu mantenha o meu coração fiel, sendo marido de uma só mulher, amando a minha esposa? Você acha que é simplesmente o fato de eu vir de uma família conservadora? Ou de eu estar numa sociedade que, em certa medida, repulsa tais práticas? Não é não, meu irmão. É por amor a Cristo. Eu preciso amar o meu Salvador mais do que eu amo a minha mulher. Ela precisa amar o Salvador dela mais do que ama o seu marido. E é por amor a Ele que nós vamos nos lapidando, nos talhando mutuamente. Não é simplesmente porque eu sou um bom rapaz, que venho de uma boa família, não é isso não. É porque o temor de Cristo foi estabelecido no meu coração como verdade. E a partir disso, eu desejo, a partir das minhas expressões, dos meus relacionamentos, denunciar quem é Senhor da minha vida, a quem estou servindo, diante de quem submeto o meu coração. É importante pensarmos sobre isso, e vocês, filhos e pais, considerem isso também, porque isso é aplicável à mesma realidade. Vocês não serão filhos melhores, simplesmente porque estão numa boa escola. Vocês serão filhos melhores se temerem a Cristo e amarem a Cristo mais do que vocês amam os pais de vocês. Pais, vocês serão pais prudentes e melhores pais, não se fizerem o próximo curso da moda, mas se tiverem o temor de Jesus alojado no coração de vocês e por amor a Cristo, vocês entenderem que criar filhos é mandato, é chamado e é discipulado. É a partir dessa consciência do temor de Cristo, de um coração que é submisso, antes de tudo, a Cristo, que nós nos rendemos, entregamos as nossas armas carnais e nos apropriamos das armas espirituais, segundo Deus, para travarmos as nossas lutas. Quem nos controla? A quem nós estamos servindo? Quem é Senhor do nosso coração? Quem é Senhor da nossa casa? Deveria ser um pouco mais simples. Como homens e mulheres de Deus, não precisaríamos ouvir do outro as afrontas e as acusações para o nosso melhor crescimento em santidade. Como marido, como esposa, filho, pai, mãe, deveríamos olhar no espelho e pelas lentes das Escrituras, sondar o nosso coração e perguntar assim: será que eu estou sendo marido segundo a Bíblia? Será que eu estou sendo uma mulher controlada pelo Espírito, segundo as Escrituras, em temor a Cristo? Será que eu estou sendo um pai, uma mãe, um filho que teme a Cristo e que é controlado pelo Espírito e que então serve com fidelidade a casa, a família? Porque senão, nós vamos sempre esperar que o outro coloque o dedo na nossa ferida, dizendo o que nós não somos, o que não temos feito, e é sempre mais difícil. Eu posso dizer para vocês assim com toda certeza, que a maioria das vezes que eu volto atrás, em algo que eu estou fazendo, em pecado, que eu estou desandando na minha condição como pai, como marido, não é porque a minha esposa me acusa, é porque o Evangelho me acusa. É quando eu paro para pensar e digo assim: eu não estou sendo um pai segundo as Escrituras, estou sendo infiel. Eu não estou devotando o melhor do meu tempo para discipular os meus filhos. É quando o Espírito Santo me incomoda no íntimo, aquele que me controla, e ele diz que na verdade na minha casa está sobressaindo mais de mim, menos dele. E então aquilo me constrange, e eu sou levado a orar,
a pensar e a clamar: Senhor, muda o meu coração, para que eu possa ser um marido melhor, um pai melhor e honrar o teu nome dentro da minha casa. O controle do Espírito e o temor de Cristo. Por fim, há um terceiro aspecto que esse texto nos apresenta, que está também do versículo 22 em diante. Famílias saudáveis são aquelas cujos papéis, veja, marido, mulher, pai e filho, eles são estabelecidos com clareza e respeitando a estrutura criacional. Vou explicar isso para você. Quando é que a coisa funciona? Quando nós entendemos que Deus fez as coisas para serem de um jeito. E nós, entendendo que o Senhor é mais sábio do que a gente, nos submetemos dizendo assim: o jeito de Deus é melhor. Vamos pensar na ordem de prioridades. Deus, família, pátria não. Trabalho e as outras coisas. Mas a estrutura bíblica é essa: primeiro vem Deus, depois vem a nossa família, e depois as outras coisas, a ordem cívica da nossa vida, a estrutura socio-relacional da nossa dimensão humana. Inverta isso. Vamos fazer um teste agora. Tire Deus do lugar de Deus e comece a partir de amanhã idolatrando o seu casamento. Faça isso, faça esse teste. E você vai ver que o seu grande amor, que o afã de cuidar da melhor maneira e fazer da sua conjugalidade um instrumento de idolatria, um mediador de falsa satisfação, de falso prazer para o seu coração, você vai ver que isso vai ser um grande desastre. Mas pastor, eu estou me dedicando ao meu esposo, à minha esposa, estou me dedicando aos meus filhos, por que está dando tudo errado? É porque nós entendemos mal a estrutura criada, e a estrutura criacional diz, primeiro, Deus. E tudo aquilo que nós elencarmos como ídolos no lugar de Deus, vai nos levar à grande ruína, mesmo que essas estruturas sejam boas, como a família, o casamento e os filhos. Quer ver outra coisa? Você quer ter uma família assim, desarticulada? Comece a amar mais os seus filhos do que o seu cônjuge. Não, mas pastor, são amores diferentes. Eu sei que são amores diferentes, com posições diferentes, com lugares diferentes. Deixa eu te falar uma coisa, os nossos filhos são uma bênção, mas a prioridade da nossa casa não devem ser os nossos filhos, e sim o nosso cônjuge. Essa é a prioridade da nossa casa. A prioridade dos maridos precisa ser a esposa. A prioridade da esposa precisa ser o marido. Isso é estrutural, isso é criacional. Deus não deu primeiro a Eva os seus filhos, mas deu o marido. Deus não deu primeiro a Adão os seus filhos, mas deu uma esposa, para que a partir dela viessem os filhos. Mas a gente vai para a nossa sociedade, e a gente descobre que boa parte dos relacionamentos quebrados se devem ao fato de que as crianças assumiram o protagonismo da família. Os pais são servos dos filhos. A criança nasceu e agora a mulher ou o marido já não tem olhos um para o outro, afinal de contas tem um pequeno intruso nascendo no meio da sala, crescendo no meio da família. E quando não cuidamos, nós começamos a inverter a ordem. E aí as crianças, que depois se tornam adolescentes e jovens, começam a assumir um lugar tal no nosso coração, que o casamento deixa de ser secundário, passa a ser terciário e assim por diante. E de repente nem casamento há mais, existem cuidadores de crianças dentro de casa. Existem pais e não casais. Existe criação de filhos, mas não existe conjugalidade. Porque invertemos o papel e a ordem e colocamos filhos no lugar do cônjuge. Isso é antibíblico. Isso quebra e fere a estrutura da criação. Mas a gente pode ir além, sobre papéis. Vivemos numa sociedade do empoderamento. Mulheres, sejam empoderadas. Assumam a casa, assumam o controle das coisas. Afinal de contas, vocês pagam a conta também. Não acreditem nisso. Isso é satânico.
Vocês podem sim, trabalhem, ganhem dinheiro, mas não se esqueçam que o papel de vocês é serem auxiliadoras dentro de casa. Quer ver um casamento quebrando? Vou dizer uma coisa para vocês. Homens frouxos, que são omissos e deixam o lugar de homens, e as mulheres que assumem o papel de masculinidade dentro de casa. Pode ter certeza, vai quebrar, porque é estrutural. O que eu estou dizendo é que a gente está mexendo na base. E se a mulher assume o lugar do homem e o homem assume o lugar da mulher, vai dar errado. Não tem como dar certo, porque o Criador fez para ser de um jeito. Mas isso é o que é mais normal, é o que é mais comum. Cada vez mais nós homens nos esquivamos, afrouxamos as rédeas da nossa liderança, e as mulheres, em nome de um empoderamento, e deixa eu aqui fazer uma defesa das mulheres. Boa parte desse empoderamento vem pelo esvaziamento ou pela desmasculinização da nossa liderança. Somos nós quem primeiro nos omitimos do nosso direito e do nosso dever. E as mulheres, então, ouvindo a sedução da serpente, dizem assim, é mesmo, eu posso assumir esse lugar. Mas eu queria dizer, mulheres, boa parte das vezes que vocês cedem a esse pecado, eu estou convicto a começar por mim, que vem porque nós homens pecamos primeiro. Há um livro que fala sobre o silêncio de Adão, e fala sobre aquele momento em que a mulher e o seu marido estavam próximos ao ato do primeiro pecado. Na nossa Bíblia não fica tão claro, a não ser umas versões mais contemporâneas, mas diz que a mulher tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. A gente acha que isso foi numa linha de tempo assim. A mulher estava lá, comeu do fruto, saiu, procurou Adão, que estava capinando, cuidando dos bichos lá, e depois disse assim, olha, achei um fruto bom aqui, come. Não. A realidade bíblica é o seguinte, o texto vai denotar que a mulher comeu e imediatamente deu ao seu marido, que também comeu. Adão estava ali, ouvindo a conversa da serpente com a mulher. Adão estava ali, vendo tudo o que estava acontecendo, e como guardião da lei de Deus no jardim, ele se omitiu. Ele caiu primeiro, ele desobedeceu primeiro, abrindo um precedente para que Satanás subvertesse a ordem. Quem é que Satanás procura primeiro no jardim, o homem ou a mulher? Quem é que Satanás procura? A mulher. Quem é que Deus procura depois do pecado para reconstituir a cena? O homem. Você percebe? Satanás mexe, subverte a estrutura, a ordem. Deus vem e restabelece a ordem. Se isso é aplicado ao ambiente da família, a mesma coisa acontece. Todas as vezes que nós, homens, deixamos o nosso lugar, nos omitimos do nosso papel, franqueamos o nosso direito de liderança da nossa casa, pode acreditar nisso, as nossas esposas vão assumir este papel, em nome de empoderamento ou não, é uma tendência pecaminosa do coração, tanto nossa quanto dela. E nós precisamos entender para o quê, qual é o papel que Deus nos chamou. E quando eu falo de liderança, eu não estou falando de ser déspota, eu não estou falando de machismo, de autoritarismo, eu não estou falando de um mandão, não é sobre isso. Estou falando de liderança, do homem que é pastor, do homem que é provedor, do homem que é provedor da sua família. E aí, penso eu, que quando nós exercemos esse papel com fidelidade, as nossas mulheres, por sua vez, desejarão ainda mais serem lideradas. Eu acho que toda mulher gosta de ser liderada por homens que são bons pastores, provedores e protetores. A ânsia das nossas mulheres de liderarem a nossa casa pode ser uma denúncia do nosso fracasso. O desejo não é apenas pecaminoso do lado dela, mas quem sabe é uma denúncia de que nós estamos silenciando a nossa liderança. Quem sabe a ambição das nossas esposas, pecaminosas, claro, mas não reflete um pecado antecedente nosso, de deixarmos um lugar que o Senhor nos deu por direito. Mas a gente pode estender isso, a relação de pais com filhos. Crescemos numa geração agora, não sei nem como é o nome dessa geração, X, Alfa, Y, W, Z, em que criança é semideus. Ninguém pode falar porque frustra, ninguém pode tocar porque traumatiza. E essa é a nossa geração. E aí pequenos monstros estão crescendo, humilhando os pais, tripudiando sobre todo tipo de autoridade e liderança, mas nós achamos bonito.
A geração que mais se preserva a saúde emocional é a geração mais doente. Não é esquisito isso? Estamos o tempo todo preservando para que não tenhamos uma geração adoecida e há anos ocupamos o ranking do país, inclusive, mais doente do ponto de vista de ansiedade do mundo. Mas não podemos falar, afinal de contas, isso é antipsicologia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não exercer a liderança sobre os seus filhos, do mesmo jeito, pais agora, se nós não exercermos a liderança sobre os nossos filhos, eles vão subverter a ordem. E quando tiverem a primeira oportunidade, eles vão gritar no nosso rosto, colocar o dedo na nossa fronte e pisar-nos com os seus pés, porque também são pecadores. Nossos filhos são pequenos pecadores, que precisam da graça tanto quanto cada um de nós. Meus irmãos, vivemos numa geração complicada, e às vezes achamos que o problema está apenas no casamento. Boa parte dos casamentos estão quebrando, e o problema não está nem no casamento, às vezes está na relação dos pais com os filhos, e porque não sabem tratar, não sabem lidar, aquilo respinga na conjugalidade. Daqui a pouco o marido e a mulher já não se entendem mais, porque não se entendem na criação dos filhos. Não teremos famílias saudáveis sem que saibamos o papel de cada parte da família, sem que estabeleçamos um compromisso de colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso é bíblico, irmãos. Todas as vezes que nós entendemos que a palavra de Deus é muito mais confiável do que a nossa palavra, que a palavra de Deus é muito mais confiável do que os ditames da nossa sociedade, se nós confiarmos nisso mesmo, você pode ter certeza, nós teremos, apesar das lutas, desafios, famílias que glorificam a Deus e que resistem a esse mundo mau. Pais, exerçam liderança sobre os seus filhos, controle-os, pastoreie-os, discipline-os, corrija-os, admoeste-os. Nós precisamos entender que Deus nos estabeleceu como liderança sobre eles, para o bem deles, para a santificação do coração deles. Então, 3 aspectos que, penso eu, à luz de Efésios capítulo 5, lançam um lastro para a construção de famílias saudáveis. O primeiro deles é o aspecto que eu vou chamar de aspecto, sendo agora bem dicotômico, da espiritualidade. No sentido de que eu preciso, como indivíduo, ter a minha vida controlada pelo Espírito, para que então nas minhas relações aquilo se manifeste. E eu seja um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Mas isso passa primeiro por uma vida cheia do Espírito. Isso é dever do crente. Você precisa ter a sua vida controlada e guiada pelo Espírito. E então você vai ter as suas relações governadas pelo Espírito. Esse é o princípio 1. Segundo, é lembrarmos quem é o Senhor da nossa vida e a quem nós estamos servindo. Meu irmão, isso muda tudo. Quando eu entendo que eu estou criando filhos para Cristo, estou servindo a Ele por meio da paternidade, você está servindo a Ele por meio da maternidade, que Ele é o Senhor por temor a Cristo, seremos pais melhores. Quando os filhos entenderem que a obediência não é uma questão meramente de mandato social, mas de ordem espiritual, obedecer aos pais será motivo de grande alegria, pois em fazer isto, estarão servindo a Cristo. Quando nós homens entendermos que amar as nossas esposas não é uma questão meramente de afetividade, mas de obediência, de serviço a Cristo, nos esforçaremos um pouco mais, quando o senhorio de Cristo e o temor dEle estiver pujante no nosso coração, nós seremos um pouco mais esforçados em amar as nossas esposas, porque não estamos fazendo meramente por elas, mas por aquele que nos salvou. As mulheres, por sua vez, quando se virem nas suas lutas diárias, e a resistência do coração, quanto à submissão, ao auxílio idôneo, e verem aquilo como um fardo muito pesado, lembrem-se, é a Cristo, mulheres, que vocês estão servindo. Portanto, se esforcem um pouco mais, porque no Senhor, esse trabalho também não é vão. As antigas mulheres fizeram isso e obtiveram do Senhor bom galardão.
Isso se aplica a todas as relações. Mas por fim, nós teremos famílias saudáveis quando ocuparmos cada um de nós os nossos lugares estabelecidos pelo Criador. Quando as nossas famílias tiverem as peças certas nos lugares certos. Quando o pai exercer o seu papel com autoridade e disciplina, a mãe assim por sua vez. Quando os filhos entenderem o lugar deles na relação e começarem a se perceber como pessoas que estão debaixo de uma autoridade e que honrar pai e mãe, antes de tudo, uma obediência ao nosso Deus. Quando as mulheres forem mulheres e sentirem em Cristo prazer em serem auxiliadoras. Quando as mulheres em Cristo sentirem a alegria de serem pastoreadas, lideradas e conduzidas pelos seus próprios maridos. Quando os maridos, em temor ao Senhor, ocuparem os seus papéis, não como déspotas da sua casa, mas como fiéis guardiões da lei de Deus. Quando nós estivermos ocupando os nossos papéis, certamente as coisas começarão a andar melhor. Quando Deus for a nossa prioridade e não o trabalho, fico imaginando, veja quantas coisas saem do prumo por coisas tão óbvias. O camarada diz assim, pastor, meu casamento está quebrado. Conta um pouquinho da tua vida. Eu saio de casa às 5 da manhã, trabalho até às 9, depois peguei um terceiro turno, estou trabalhando agora das 1h da manhã até às 5, aí depois durmo até às 7 e começo a trabalhar às 8. Você está perguntando para mim, por que o seu casamento está quebrado? Você não entendeu uma ordem básica que diz assim, primeiro família. Você não entendeu que Deus estabeleceu na criação uma estrutura que se você fizer de qualquer outra coisa, qualquer motivo lícito que seja, um lugar de prioridade em relação à sua família e ao próprio Deus, nisso você está pecando? Pastor, olha, o casamento está quebrado. O que foi que aconteceu? Pastor, a situação, conta um pouquinho da tua história. Rapaz, a gente tinha uma casa na praia, e aí, pastor, já faz 4 meses que a gente não vem no culto, porque, o senhor sabe, final de semana, a gente quer descansar um pouquinho, aí a gente toma banho de praia, pega um bronzeado, com óleo de peroba, e depois de 4 meses, você diz assim, meus filhos não me obedecem mais. Pastor, eu falo com os meus filhos, eles não dão valor à minha voz, não têm autoridade. Aí a gente pergunta, quantas vezes, na última semana, os meus filhos e os seus filhos ouviram a palavra do Senhor através da nossa boca? Quantas vezes eles foram conduzidos a orar através das nossas orações? Aí você pergunta, por que a coisa está dando errada? Quando você está dizendo para o seu casamento que o seu lazer importa mais do que a adoração a Deus, que o entretenimento importa mais do que o culto ao Senhor, quando você está dizendo para os seus filhos que educação importa mais do que devoção, e você acha que isso não vai ter repercussões na sua relação, irmão, me perdoe, mas você está cometendo erros óbvios, erros de principiantes. É como não colocar combustível no carro e esperar que ele ande. É como não alimentar um animal e esperar que ele leve cargas. Isso é tolice. Esperar que os nossos filhos cresçam amando ao Senhor e temendo a Deus, sem que nós possamos discipliná-los na verdade, inculcando a palavra de Deus. Esperar que os nossos casamentos sejam bem-sucedidos enquanto nós, como casais, não priorizamos aquilo que o próprio Deus estabeleceu como prioridade, que é a adoração ao seu nome. Meu irmão, vai dar errado. Escute isso, vai dar errado. Eu já percebi, eu não sei se é um costume de cidade grande, mas eu sei que tem muitas coisas que concorrem com o domingo. E essa igreja em especial aqui parece que tem um pouco disso. A gente tem domingo que isso aqui está cheio, tem domingo que está vazio. Eu fico pensando, o que é que um crente faz no domingo, se não adorar a Deus junto com a sua família? De verdade, isso não entra na minha cabeça. O que é que nós fazemos no dia de domingo, que prezamos como dia do Senhor, sem não reunir a família da aliança, no culto do Deus da aliança, para oferecermos a Ele o nosso louvor? Eu não entendo o que é que um crente tem de mais especial para fazer no dia do Senhor, do que adorar o Senhor, mas nós queremos que os nossos filhos cresçam amando a Jesus. Hoje, essa semana, eu ouvi da minha mãe, está acompanhando uma amiga,
Disse assim, mas fulana de tal, levou a filha, cresceu na igreja, e agora tem que internar numa clínica psiquiátrica, porque está intentando contra a própria vida. Eu falei, pois é, essa é a história de muitos crentes. Meus filhos cresceram na igreja, mas não cresceram no lar cristão. Não viram pais cristãos, não tiveram princípios cristãos, valores cristãos, sedimentando a vida, não foram moldados a uma visão de mundo cristã, eram ímpios religiosos crescendo no lar cristão, vindo para igrejas cristãs, e quando tiveram a primeira oportunidade, bateram a porta e foram embora e nunca mais voltaram. E nós perguntamos, o que fizemos de errado? Nós treinamos religiosos para eles irem para o inferno. E precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque trazer filhos para a igreja não é criar filhos no temor do Senhor. Eu tenho dito isso. É muito mais difícil cuidar de 2 crianças do que pastorear um rebanho de 1000 pessoas. Dá trabalho. São pecadorzinhos assim, que revelam o meu pecado também, porque quando ele revela o pecado dele, eu revelo o meu, e digo, rapaz, não, isso é difícil. Mas entenda, meu irmão, nós precisamos, em nome de Jesus, resgatar algumas coisas que estão se perdendo. Culto doméstico, eu sei que é uma luta. Tem dias que a gente faz, tem dias que a gente não faz. É uma luta. Reunir, seja com a esposa, seja com os filhos maiores, menores, é uma guerra. Mas nós não podemos abrir mão disso. Isso é algo que tem valor eterno, que repercute na eternidade, meu irmão. Nós às vezes estamos brincando com coisa séria, esperando famílias brilhantes, casamentos brilhantes, filhos brilhantes, abrindo mão de coisas que são tão óbvias e necessárias. Queria convidá-lo a orar nesse momento. Vamos orar pedindo ao Senhor, Deus nos ajude. Queria convidar os irmãos da equipe de música, mas eu não queria que essa oração, nem da minha parte, nem da sua, fosse aquele proforme, assim, a gente tem que orar depois da mensagem. Mas eu digo para você, essa mensagem fala comigo, mexe comigo, me desafia. Essa mensagem acusa os meus pecados. Essa mensagem fere a minha religiosidade. Coloque seu coração diante do Senhor. Se você ouviu essa palavra e você entende que Deus está o chamando, assim como está me chamando, essa palavra veio no meu coração. Hoje à noite eu ia pregar no Salmo 127. É tanto que o computador ficou ali do lado. Eu não ia falar em Efésios capítulo 5, até porque o pastor Emanuel pregou no início do mês em Efésios capítulo 5. Mas essa palavra pesou no meu coração. Eu cheguei mais cedo, fui para aquela sala para meditar em Salmo 127. Estou aqui desde 4:00 da tarde. Mas o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra porque eu sei que ela pesa no meu coração e espero que ela pese no seu coração. Que você saia daqui dizendo assim, Senhor, me ajuda pela Tua graça a fazer diferente. Me ajuda, Senhor, pela Tua graça a viver uma vida sob o controle do Espírito. Coloca o temor de Cristo no meu coração. Ajude-me a assumir o meu papel com liderança e não criar filhos para a impiedade. Não ter um casamento com base na religião, na religiosidade, mas sim no poder do Evangelho. Que nós possamos criar filhos para a glória de Deus, no temor de Cristo. Que eles cresçam dizendo assim, o Deus de meus pais é o meu Deus. A fé dos meus pais é a minha fé. Não porque eles veem religiosos, mas adoradores dentro de casa. Senhor, nos perdoa. Quero começar pedindo perdão, a começar em mim, Senhor. Perdoa-nos. Porque banalizamos algo que é tão especial e fundamental, que é a espiritualidade do lar. Perdoa-nos, Senhor. Porque muitas vezes o que impera na minha casa, e talvez na casa dos meus irmãos, é o nosso coração, a nossa vontade, e não a vontade do Espírito, a vontade do Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes nos deixamos controlar muito mais pela ira, pelo egoísmo, pelo orgulho, do que pelo Espírito. Perdoa-nos, Senhor, porque esquecemos quem é o Senhor da nossa vida. Achamos que somos senhores de nós mesmos, mas nos ajude, a partir dessa noite, a vivermos à luz do senhorio de Cristo. Ajude-nos, ó Deus, como maridos,
a por amor a Cristo, amarmos as nossas esposas e fazermos isso com fidelidade, com entrega, com propósitos santificadores. Ajude as mulheres aqui presentes a serem auxiliadoras idôneas, mulheres sábias que edificam o lar, que santificam os filhos. Ajude essas mulheres a temerem mais a Cristo e por amor a Cristo, elas serem submissas aos seus maridos. Que nós juntos entendamos, como filhos, como pais, que estamos antes de tudo servindo ao Senhor nos nossos mandatos sociais, como marido, esposa, pai, filho, mãe. Ajude-nos a fazermos tudo isso como para o Senhor. Mas, Senhor, ajude-nos também a ocuparmos o nosso papel, rompendo com um sistema mundano que nos induz ao erro. Ajude-nos, Senhor, a sermos firmes e resolutos quanto àquela estrutura criada pelo Senhor, onde a prioridade é tua, depois vem a família, depois as demais coisas, onde o lugar do homem é o lugar da liderança do lar, uma liderança sacrificial e amorosa, mas uma liderança, onde o lugar da esposa é um lugar de auxiliadora, ajudadora, aquela que completa a missão, que auxilia no cumprimento da missão, que o papel dos pais é educar os filhos no temor do Senhor e na disciplina, com justiça e retidão, que o papel dos filhos é obedecer aos pais, enquanto os pais não provocam a ira dos filhos, que entendendo o nosso papel e o nosso lugar, nós possamos ter uma igreja forte, de famílias fortes, para a glória do Teu nome, ó Deus. Suplicamos, faça isso, porque Satanás, o devorador, o destruidor, ele tem investido contra as nossas vidas, contra as nossas casas, e nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, não permita que as nossas famílias pereçam, por conta da tolice do nosso coração, do desvio do nosso coração, mas em nome de Jesus, nos faça fiéis, para a glória do Teu nome. Ó Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, em especial eu quero orar pelos filhos. Ah Senhor, certamente não existe para um pai uma dor maior do que ver os seus filhos distantes da graça, do Evangelho. Eu quero orar por esses pais em especial. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor arranque toda a culpa. Não é esse o espírito que deve tomar conta do coração deles, mas que o Senhor aumente a fé. Que agora, numa fase diferente, que esses pais aproveitem o melhor das oportunidades para ministrarem o Evangelho no coração dos seus filhos, continuarem semeando. Peço em nome de Jesus, ó Deus, prepara o coração desses filhos que estão longe, para que seja como boa terra, e que a palavra do Senhor em seus corações frutifique. Oro a Deus por filhos que cresceram ouvindo o Evangelho, que agora estão longe. Ó Senhor, tem misericórdia, e atrai aqueles que são do Senhor. Chama para perto, ó Deus, conduz à cruz de Cristo. Ó Senhor, nós queremos crer que os nossos filhos são do Senhor, são consagrados ao Senhor. Pai, para aqueles que ainda não têm filhos, ou para aqueles que têm filhos pequenos como eu, ajude-nos nessa missão, Senhor. É tão difícil. Queremos fazer do nosso jeito, do jeito que aprendemos, às vezes do jeito que os nossos pais fizeram conosco, e nos esquecemos que o Senhor nos tem dado a Tua palavra para orientar a maneira correta de conduzirmos o coração dos nossos filhos. Ajude-nos a sermos fiéis na prioridade do dia do Senhor, no culto doméstico, na oração, na leitura da Tua palavra, na instrução da verdade. E todas as vezes que estivermos longe, estivermos fora de rota e pecando, Senhor, traz-nos para perto, Senhor, por amor do Teu nome. Não permita que sejamos displicentes nessa matéria tão fundamental, Senhor. Aos filhos e aos pais, agora filhos maiores que aqui estão, oro a Deus, nos dê boas relações. Oro para que os pais tenham relações amistosas com seus filhos, de comunhão, de deleite, de prazer. Oro para que esses filhos olhem para os seus pais como referências de espiritualidade, de caráter cristão, de devoção e de amor a Cristo.
Oro a Deus para que todas as dificuldades estabelecidas sejam rompidas pelo poder do Evangelho. Peço a Deus em nome de Jesus, faça aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer. Converte o nosso coração à Tua palavra. Faça-nos melhores crentes, Senhor. E nós daremos ao Senhor toda a glória. Queremos, em nome de Jesus, ter famílias saudáveis. E nós pedimos, ajude-nos a isso. É o que pedimos para a glória do Senhor. Amém.